Você sabe dar feedback para sua equipe? Você sabe quais são os parâmetros de feedback? Você que é líder de equipe ou de uma empresa, fica aqui comigo porque a aula é para você. Eu sou a professora Giza Berto, fonoaudióloga, especialista em voz aqui pela PUC do Rio de Janeiro. Sou mentora de comunicação e oratória há mais de 10 anos e professora aqui no Clube da Fala. Feedback é um tema muito falado hoje em dia, um termo em inglês de se dar devolutivas de como está o andamento do trabalho de um profissional, de um colaborador. Mas é preciso que a gente levante aqui alguns pontos de extrema importância antes de eu te passar dicas de como dar um feedback assertivo, de como passar um feedback com uma ótima performance. Primeiro, a gente precisa falar que feedback é uma ação que revela pontos positivos e pontos de melhoria, pontos para desenvolvimento do trabalho executado. E isso tem em vista o desenvolvimento da pessoa, claro, é a melhoria da pessoa. Há muitas pessoas que ainda utilizam o termo pontos negativos. Tudo bem, não está errado. Esses pontos negativos são levantados para que haja uma melhoria desse colaborador. Ele é um parecer, uma observação da pessoa, do grupo, de uma equipe ou de uma pessoa específica. E essa observação, esse parecer, é da realização do trabalho que essa pessoa teve durante um tempo. E esse intuito, ele tem para avaliar, esse intuito existe para avaliar o seu desempenho. Nesse sentido, é interessante que você veja e que você crie essa cultura na sua equipe de que feedback é um presente. Feedback não é um problema. Olha, eu preciso te dar um feedback. Aí a pessoa já fica... Falou que vai me dar um feedback, eu tô desesperado por isso. E a pessoa fica realmente desesperada, começa a roer a unha, vai pro banheiro, fica realmente ali com até crise de ansiedade, a respiração fica ofegante. Você precisa criar primeiro líder de equipe, líder de empresa, empresário, trazer essa cultura de que o feedback é sim um presente. Ele é sempre um presente. Seja um feedback de pontos positivos, ou seja, esses pontos que precisam ser desenvolvidos, ele é um presente para você se tornar um profissional ainda melhor. Dessa forma, qualquer ponto de melhoria apontado será recebido com muito acolhimento pelo seu colaborador. Será muito bem recebido pelos seus liderados. Essa tomada de consciência que vem, ela trará leveza nesse momento de feedback. Nas suas reuniões, nos seus apontamentos. Quando essa mentalidade é construída, é desenvolvida, a evolução da equipe é progressiva e todos percebem, é notória a qualquer um. Quero passar aqui alguns pontos que você precisa levar em consideração quando for dar um feedback para a sua equipe. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Feedback não é uma palestra, não é só porque é um feedback que você precisa ali passar horas e horas e horas com a pessoa dentro de uma sala. Olha só, isso implica em ser o mais objetivo e claro possível, além de permitir que o outro também se comunique, fale e ouça. Esse é um momento de troca, é um momento de diálogo, de você fazer perguntas, saber como o seu colaborador, como o seu liderado está, como ele está se sentindo, se ele precisa de algo, se você pode fazer alguma coisa para que ele desenvolva melhor, para que ele performe. Ouça. Como líder, você precisa ouvir o outro lado. Tudo bem? 2.
se conheça e conheça o outro. Precisa ter autoconhecimento. Você precisa saber com quem você está falando, quais são as características que ele tem. As características da personalidade, as características do seu temperamento, como ele costuma agir, reagir. Não dá para dar nenhum passo sem o auxílio das ferramentas de análise comportamental. Como diz que, por exemplo, que é o que nós utilizamos aqui no Clube da Fala para autoconhecimento. Eu só desenvolvo a minha comunicação se eu sei quem eu sou. Eu desenvolvo bem o meu trabalho quando eu sei exatamente quem eu sou, nas minhas ações e nas minhas reações. Me diz aí se você conhece o DISC. Por favor, comente aí para mim se você já sabe exatamente qual é o seu perfil comportamental. Se você não usa o DISC, se você usa aquele dos animais, águia, lobo, gato, tubarão, coloca aí para mim também. Ou sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, coloca aí para mim que eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. É importante que você se conheça para melhorar os pontos na sua comunicação e saber qual é os pontos que você tem que evitar. É importante que você se conheça para melhorar os seus pontos na sua comunicação, que evitará que o que foi transmitido seja recebido com hostilidade. Se você sabe que falando de tal que está ali é uma pessoa extremamente estável, uma pessoa que pode receber as situações com algum tipo de melindre, que ele geralmente se chateia muito com qualquer ponto que é dito, você vai ter mais cuidado com a sua comunicação. Você não precisa passar agressividade. Você não pode passar nenhum feedback, seja ele até positivo, e também um de melhoria, com pressão, para que essa pessoa que está ali, que é estável, se sinta colocado contra a parede. Por isso que é importante você se conhecer e conhecer também o outro. Isso é fundamental para que você transmita a sua mensagem de uma maneira assertiva, determinada, com clareza, sem nenhum ruído de comunicação entre a emissão e a recepção, de modo que seu liderado não só entenda o que foi dito, como também receba de uma forma mais tranquila possível. 3. Aponte os aspectos de melhoria, mas nunca se esqueça dos pontos positivos. Por que o feedback hoje em dia ele é tido como uma situação ruim? Como ele é recebido como alguma coisa que possa trazer medo, temor, angústia, ansiedade, que eu falei lá no início? Porque a maioria dos liderados só chama para dar feedback de melhoria. Não passa feedbacks positivos. E valorizar os aspectos positivos cria um ambiente favorável para apontamento dos pontos de melhoria. É importante que a sua equipe perceba que você enxerga, valoriza, se alegra com os pontos positivos que a pessoa tem, com as habilidades de cada um deles. E dessa forma, a aceitação dos pontos para melhorar, para desenvolvimento, os pontos chamados de negativos, que precisam de evolução, é feita de uma forma muito mais suave. E você? Já tem feito os seus feedbacks desta forma? Fala a verdade. Me conta aqui. Ou se você é aquela pessoa que diz assim, se eu não disse nada é porque tá bom. Cuidado, atenção. Luzinha amarela piscante aí para você, atenção. Não seja essa pessoa que diz, se eu não disse nada é porque tá bom, não. Se a pessoa fez um bom trabalho, pontue. Elogie.
Faça com que ela veja que você reparou e que foi bom para a equipe, para ela mesma, para um bom resultado como um todo. Próximo ponto. Esse é ótimo. Tem a ver com a voz. Evite o tom acusatório. Não utilize frases como você fez isso usando as mãos assim. Porque você é assim. Você sempre faz isso. Porque nunca, sempre você... Por que você fez? Esse porquê pode ser muito incisivo. Cuidado. Ao invés disso, é melhor você dizer, eu sinto que você tem... Aí é diferente, soa diferente só esse acusatório de você é, do nada. Eu tive a sensação que foi feito, ao invés de você sempre faz isso. Esse posicionamento alivia o outro e o torna mais receptivo às suas falas. Lembrando que não basta só dizer o que é certo, se a sua comunicação não verbal, se as suas expressões faciais, se a sua voz está uma voz com volume muito alto, está com um tom muito grave, com um rosto muito fechado, que a gente diz sisudo com isso aqui, porque você fez isso. Aí, ok. Você está com isso aqui, com a fala completamente ajustada para essa fala que eu acabei de explicar, mas você está com o rosto assim. Eu tive a sensação que foi feito isso. A fala está correta, mas a expressão está errada. Então, queridos alunos aqui do Clube da Fala, seguidores aqui do nosso canal, atenção, tanto ao que é dito como a forma. Em comunicação, não basta ser, tem que parecer. Eu tenho que ter muito cuidado em como eu estou fazendo, em como eu estou falando, no meu tom de voz, nas minhas expressões, no meu gestual, na forma que eu estou sentado. Tudo isso conta dentro da comunicação e em como o meu liderado vai receber o meu feedback. 5, foque em comportamentos. Gente, é igual a paz. Vou dizer uma frase aqui, entre aspas, porque essa frase não é minha. Depois você vai procurar aí o autor. Olha, preste atenção. Toda comparação é burra. Toda comparação não é inteligente. Não compare o seu liderado com outros colegas da equipe. Nunca faça isso. Não vai surtir o efeito que você deseja. O foco precisa ser o comportamento e não a pessoa em si. Porque se você faz esse tipo de comparação, ela vai ficar olhando a outra pessoa e vai ficar se diminuindo e não vai resolver o problema. E o que você quer? Resolver o problema. Nunca compare os seus liderados com outros. Estou passando rápido, são dicas importantíssimas que você precisa desenvolver quando for dar qualquer tipo de feedback. Escolha o momento. Sabe aquele lance de... Olha, ele falou a coisa certa, falou da forma certa, mas falou no momento errado? Tudo isso precisa ser visto. A forma, as palavras, o que vai falar, a forma, a comunicação não verbal, as palavras, a fala, as palavras que vai ser ditas e o lugar. A hora certa, o momento certo. Alguns feedbacks podem ser dados fora da rotina de reunião.
Não tem problema nenhum isso. Inclusive, é importante que, ao perceber um comportamento inadequado, esse feedback deve ser dado logo. Pouco tempo depois. Não demora muito tempo, não. Vai lá e pontua que tal comportamento precisa ser desenvolvido. Mas não precisa ser sempre de imediato. Aconteceu agora, vai ali, agora ali e conta. Não, espera. Não demora muito tempo, mas espere um tempo, o momento certo. Saiba escolher o melhor momento para evitar conflitos. Se a pessoa já chegou dizendo que não está num dia bom, você já viu que ela está ali alterada, ou ela está com fome, ainda não almoçou, é antes do almoço. Ela está com a mente estressada por conta de uma reunião que ela vai precisar desenvolver. Você vai dar um feedback de melhoria, um feedback para desenvolvimento nesse momento? Antes da reunião? Antes dela almoçar? Cuidado com isso. Combinado? Vamos lá. Pratique a empatia. O que é empatia? Palavra muito na moda, muito falada, muito conhecida. O que é empatia? É se colocar na dor do outro. Se colocar no lugar do outro deve pautar toda e qualquer ação de um líder. E se eu tivesse no lugar dele, como seria? Como eu gostaria que isso fosse dito a mim? Inicie um feedback de melhoria, de desenvolvimento de comportamento, com expressões mais amigáveis, com uma expressão mais tranquila. Faça um quebra-gelo no início. Pergunte como a pessoa está. Diga o quanto ele é importante para o bom funcionamento da equipe. Não chega, olha só, fulano de tal, você precisa desenvolver isso. Tenha cuidado, para não ficar um clima extremamente pesado, só porque você não desenvolveu a sua empatia. Seja específico. Pelo amor de Deus. Não fica dando volta. Não fique dando muitas voltas. E evite dúvidas. Isso tem a ver com clareza, com objetividade. Ser específico evita que dúvidas ou falsas expectativas sejam criadas durante o processo. E aí você traz exemplos, apresente exemplos. Apresente situações que aconteceram aquilo. Olha, naquele dia aconteceu assim, assim, assim. Você respondeu dessa forma, você conduziu assim, você iniciou a reunião desta maneira. Traga argumentos palpáveis que ele consiga concordar com você. Porque contra fatos não existem argumentos. E aí você está trazendo de forma visível para ele o que foi que aconteceu. Por isso, ser específico e não tão, assim, abrangente, falando no todo. Vai lá no ponto da questão. Escuta ativa, também muito falado hoje em dia em relação à comunicação, para quem deseja desenvolver a comunicação, para quem é líder. Escuta ativa é você dar voz ao seu liderado. É ouvi-lo. É entender as suas dificuldades. É entender suas dificuldades tanto a nível corporativo, como também nas questões pessoais. Isso é fundamental. Você ouve de tal forma que você consegue dizer: eu compreendo, eu entendo que você esteja passando por isso. Ouça, pergunte depois como está. Isso não é trabalho só do RH. Isso é trabalho para você, que é líder de equipe. Para você, que é empresário, CEO de uma empresa. Desenvolver a escuta ativa leva toda a sua empresa a um outro nível, porque todos se sentem num ambiente, como eu já disse anteriormente, favorável. O ambiente fica favorável para que tudo corra bem, quando se tem escuta ativa. Saber que está sendo ouvido transmite
ao seu liderado uma sensação de acolhimento, de abraço quentinho. Por isso que é tão importante desenvolver a escutativa. E aí, na verdade, ele não recebe aquilo como algo ruim, ele recebe com gratidão, ele recebe com alegria. Está sendo me dito isso, não para brigar comigo, não para me mandar embora, mas está sendo dito isso porque realmente querem que eu desenvolva, que eu melhore, que eu faça um trabalho ainda melhor. Ele vai receber de uma melhor forma. Isso gera um comprometimento com você que é líder. Esse comprometimento é gerado no liderado com você, líder. Vale muito a pena você saber dar um feedback ajustado com todas essas dicas que eu estou passando aqui com você. E aí, você que ouviu, oferece ajuda. Não ouviu e só passa a mão assim no ombro. O que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? Ofereça, se colocar à disposição da sua equipe, do seu colaborador. Se coloque à disposição dele, isso traz um senso de pertencimento. Eles percebem que não estão sozinhos, que eles fazem parte do todo e podem recorrer a você a qualquer momento. Esse livre acesso a você precisa estar aberto, não pode ter nenhum obstáculo. Ele tem que saber se aproximar de você a qualquer momento. E que, quando ele precisar de ajuda, ele vai até você. Por quê? Porque você ofereceu ajuda. Isso tem um valor inestimável. Gente, eu passei para vocês aqui 10 dicas de como dar um feedback assertivo. Eu quero que você desenvolva isso e depois venha aqui e me conte como foi colocar em prática essas dicas maravilhosas de dar o feedback. E aí, curtiram? Gostaram? Então, estão a fim de me dar algum tipo de feedback? Entra aí agora e é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu vou ler cada um deles. Beijo, tchau!